A partir dessa experiência com essa pós, eu pude entender, porque embora a gente tenha vivido a pandemia e a pandemia tenha dado muito suporte para a gente trabalhar com tecnologia em sala de aula, muitas questões que são mais didáticas, mais lúdicas, a gente não teve. A gente aprendeu a usar o quê? O Meet, a usar um formulário, mas outros elementos, por exemplo, o que eu trabalhei foi podcast. Mas isso foi bacana, assim, ter acesso a outros tipos de recursos que eu posso utilizar não só naquele contexto que era o pandêmico, como hoje em dia trazer isso e permanecer com a tecnologia na sala de aula, tornando as aulas mais interessantes. Então, além dessa questão de ter mesmo conhecimento sobre a tecnologia que eu posso utilizar, também as dinâmicas que possam deixar as aulas mais interessantes, trazer mais jogos, mais dinâmicas, mais interações. Sim, eu me considero uma professora empreendedora, porque eu parto daquilo que eu tenho para gerar mais recursos para utilizar dentro das minhas salas de aulas. Então, a partir dos conhecimentos que eu adquiri, tanto nessa formação quanto em outras pesquisas, eu tenho melhorado, então eu tenho evoluído, eu tenho avançado, tenho progredido e tenho apresentado propostas que são interessantes para os meus alunos, né? Eu tive a ideia de montar o podcast a partir de uma disciplina que utilizava esse recurso, né? E lá dentro ele colocou como uma proposta de atividade que a gente utilizasse recursos de áudio e do aplicativo que ele indicou, né? A partir dessa experiência, eu indiquei para os meus estudantes utilizarem as mesmas ferramentas, colocarem e aí a partir dessa disciplina, né, que eu utilizava, que tinha como proposta elaborar um podcast, eu adaptei para a realidade que a gente vive. Mas aí aqui a gente tem o processo de avaliação, o programa de avaliação seriado da UNB. Ela lista aquelas obras que vão ser cobradas durante as avaliações na primeira, segunda e terceira etapa, que corresponde ao primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E aí eu tive a ideia de aliar essa disciplina, que era de realizar o podcast, com os estudantes e fazer com que os estudantes analisassem as obras que caem no PAS, né, a partir do conteúdo que estava sendo trabalhado em sala de aula, que no meu caso era romantismo. Então eles traziam os poemas românticos que eram indicados como obras do PAS, e aí eles produziam um podcast com a análise desses poemas, né? E aí eles mandaram um link, né? Eles me enviaram links, alguns subiram já direto nas plataformas, outros no YouTube, outros no Spotify, mas alguns enviaram um link dentro do próprio Google Drive, né? E aí eu pude analisar, avaliar, né? Eram formados grupos, e aí eles fizeram essa atividade. Agora eu quero publicar e dar publicidade a esses podcasts que os alunos produzem, só que com a perspectiva também de obras do PAS para o segundo ano, e incluir os terceiros anos com temáticas que podem ser temas da redação do Enem, que eles possam gerar esse debate, e aí a gente vai colocar na plataforma mesmo, subir, incentivar os alunos a ouvirem e tal. Eu acho que essa questão de você inovar, de você trazer propostas que atendam o estudante, que é um estudante moderno, que é um estudante que está antenado às tecnologias, que vive o mundo da mídia, né? Eu acho que isso permitiu com que a gente dialogasse, que a gente tivesse mais abertura, que o nosso contato fosse mais próximo, que eles pudessem conversar com a gente e a gente conversar com eles e se fazer entendido dentro da linguagem que eles acessam atualmente. Eu acho que teve essa questão mesmo de você alcançar o seu aluno e conversar com a mesma língua que ele.